Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, PCNP de Tecnologia Educacional, e vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Desde o ano passado, nós estamos utilizando bastante o Centro de Mídias e ele possui diversas funcionalidades, tá? Então, nós utilizamos ele de maneira a garantir a maior interação entre os estudantes e os professores e também permite com que o professor acompanhe o desenvolvimento e o engajamento desse estudante. Então, nós temos várias funcionalidades para que isso aconteça. Uma delas é a comunicação entre os alunos e professores via chat, né? O professor ele consegue falar com suas turmas diretamente ali no chat da turma. Também, transmissão de vídeos pelos professores nas turmas do chat. Então, o professor ele consegue dar sua aula ao vivo para os alunos, tá? Durante essa aula, o aluno pode fazer uma interação com o professor, ele levanta a mão, o professor libera a câmera dele, então o aluno consegue interagir ali ao vivo com o professor durante a aula também. Temos o envio de arquivos PDF aos alunos no chat das turmas, então o professor, se ele cria alguma atividade, algum tipo de documento que ele queira transmitir para os alunos, basta ele transformar esse documento em PDF, que ele consegue enviar através do Centro de Mídias. A participação ao vivo nas aulas do Centro de Mídias São Paulo, então, tanto o aluno quanto o professor, eles podem participar ao vivo durante alguma aula que esteja acontecendo lá no Centro de Mídias, né? Só solicitar ali que eles autorizem você a entrar ao vivo para conversar com eles. E também criação, distribuição e monitoramento de atividades pelo sistema de tarefa. Por enquanto, a criação e distribuição ainda não estão funcionando, mas virão nas próximas atualizações do aplicativo. Porém, o monitoramento das tarefas, né, do Centro de Mídias, o professor consegue fazer através da sede. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente, tá? O Centro de Mídias ele continuará ofertando 3 aulas por ano série, tá? Diariamente, ao vivo e também com reprises. Então, se alguma aula conhece agora no período da manhã, por exemplo, no período da tarde, o professor ele consegue assistir a reprise, passar essa reprise para o aluno. E também, caso ela aconteça no período da tarde, no outro dia de manhã também tem a reprise dessa aula. E como nós já sabemos, né, o Centro de Mídias ele é obrigatório para os alunos, ele é um complemento do presencial. Então, o professor não tem obrigatoriedade, né, o professor de assistir a aula, o professor não é obrigado a assistir a aula. Porém, o professor ele precisa verificar, por exemplo, na programação do Centro de Mídias, quais serão as aulas que irão passar na próxima semana, para que ele consiga colocar no seu roteiro de atividades, no seu plano de atividades ali para os alunos, para que eles possam assistir a aula do Centro de Mídias, já que é obrigatório, realizar a tarefa, e assim o professor consegue ter, consegue verificar, né, consegue verificar esse relatório de tarefas que os alunos realizam durante as aulas do Centro de Mídias. Então, o professor também consegue ter esse acompanhamento. E como eu faço para baixar o Centro de Mídias e instalar o aplicativo no celular? Então, nós temos tanto no Android quanto no iOS. Você entra na sua loja de aplicativos, que pode ser a Play Store ou a App Store, e procure por Centro de Mídias SP. Também, se você procurar por CMSP, o aplicativo também encontra, tá? Depois, basta clicar no aplicativo do Centro de Mídias e seguir o processo padrão de instalação, que o aplicativo já estará instalado no seu equipamento. Como logar no aplicativo do CMSP? Então, se for aluno, ele precisará do RA e a senha. A senha é a mesma que ele utiliza na sede, aquela senha que ele verifica o boletim escolar dele. E caso for professor, o professor precisa do seu RG e da sua senha, que também é a mesma senha da sede, a mesma que ele consegue acessar os seus e-mails institucionais e esse tipo de coisa. Então, a senha é a padrão, tanto para o Centro de Mídias quanto para a sede, e-mail institucional, e as ferramentas que nós temos online, tá? Da Secretaria de Educação. Como utilizar os dados patrocinados? Então, toda vez que você instala o aplicativo do Centro de Mídias no celular, quando você faz o primeiro login, ele te dá essa opção. Ele aparece uma solicitação de conexão, uma conexão do VPN, né, da Seduc. Então, você precisa aceitar, dar OK,
para que os seus dados sejam patrocinados. Através desse VPN, dessa rede particular da Seduc, os dados conseguem ser patrocinados. Então, caso você instale o aplicativo e não apareça isso, a indicação, né, a orientação que eu dou é que você reinstale o aplicativo para que apareça novamente. Caso o VPN também não funcione ou pare de funcionar, o ideal é você atualizar o aplicativo ou então desinstalar e reinstalá-lo para que apareça a solicitação de conexão novamente e você consiga configurar novamente o VPN. O VPN, ele não tem como ser configurado manualmente, então é só quando instala o centro de mídias que essa configuração é feita automaticamente pelo aplicativo. Como logar na versão web? Então, quando você tem o centro de mídias instalado em seu celular, você também consegue utilizar através da versão web do aplicativo. Como que eu faço isso? Então, clicando lá na sua fotinha do centro de mídias do aplicativo do celular, ele te traz uma opção de acesso CMSP web e traz para a gente é uma senha, né, um código para que a gente possa acessar o centro de mídias na versão web. Para acessar na versão web, a gente vai digitar lá no navegador cmspweb.ip.tv e ele vai aparecer essa telinha que está aparecendo aqui para a gente, ó. Essa mesma telinha. No caso do aluno, ele vai clicar aqui aluno, no caso de professor, ele clica como servidor. Também é a mesma história, o aluno precisa do RA, o professor precisa do RG. Porém, aqui nós não utilizamos o código, nós utilizamos a senha, ou melhor, nós não utilizamos a senha da sede, sim o código que o aplicativo traz. Esse código que nós acessamos pelo aplicativo, basta digitá-lo ali e ele vai liberar o nosso acesso ao CMSP Web. Lembrando também que esse código, ele não é um código que fica fixo, tá? Então, pode ser que depois de algum tempo ele mude. O meu mesmo, por exemplo, já mudou 3 vezes. Eu uso bastante o centro de mídias web. Desde o ano passado eu utilizo. Então, algumas vezes que não entrou, aí eu fui verificar no meu aplicativo no celular e esse código ele tinha sido alterado. Então, caso não entre no centro de mídias web, né, tenha salvo no navegador, por exemplo, e não entrou agora, o que eu faço? Então, é importante verificar esse código de acesso, como que ele está, para poder digitar lá no centro de mídias e fazer o login. Como acessar o canal do ano e série? Então, dentro do aplicativo, a primeira coisa que aparece para a gente são os canais, tá? Então, o professor, ele tem acesso a alguns canais, os alunos outros, mas aí basta clicar no canal que você quer acessar, que a gente já consegue acessar o canal. E já vai liberar para a gente o chat daquele canal. Como acessar o chat das turmas? Então, funciona da mesma forma. Você escolhe a turma no qual você deseja falar ali no chat, clica nessa turma e vai abrir essa segunda telinha que nós temos aqui, que seria a tela onde passam as transmissões e abaixo já o chat da turma. No caso, o professor e os alunos, eles podem se comunicar através desse chat. Lembrando também que o professor ele tem acesso a o chat de todas as turmas que ele tem na escola e os alunos, ele aparece para ele 2 turmas. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Como realizar as transmissões dentro do chat das turmas? Então, o professor ele tem essa opção. Se você for aqui no cantinho da tela, nesse homenzinho aqui, com a câmera, o professor clica ali e a transmissão já é iniciada. O aplicativo ele vai perguntar se você quer ligar a câmera e o microfone. Depois que você autoriza, o aplicativo já inicia essa transmissão. Então, já passa a estar transmitindo ao vivo e os alunos que estão ali presentes naquela sala, né, naquela turma, naquele momento, já conseguem assistir a aula ao vivo do professor. O professor também ele tem a possibilidade de mostrar arquivos, por exemplo, um documento do Word ou um PowerPoint, o que ele achar melhor ali na aula dele. Essa opção, ela também funciona pelo celular. Alguns aparelhos não estão liberando essa opção, porém, através do centro de mídias na versão web, a gente consegue fazer essa transmissão normalmente e também mostrar esses documentos. Então, como que eu faço aí?
eu vou clicar na turma, ali embaixo, clico na turma que eu quero, seleciono a turma que eu quero, clico nela e entro dentro do chat da turma. Para poder fazer a transmissão, clico aqui no homenzinho com a câmera e ele vai abrir essa telinha para a gente. Ele vai falar o tempo que ainda falta para aquele período de aulas acabarem, tá? Ele mostra aqui o tempo para a gente. Basta clicar em iniciar, que aí ele pede essa permissão. Permissão do aplicativo Centro de Mídias, tire fotos e grave vídeos. Então, eu clico aqui em permitir, que ele vai liberar o acesso à câmera para o aplicativo. E também ele vem e pergunta na próxima telinha se você permite que ele utilize o áudio. Basta permitir que o microfone também será liberado. Então, tanto a câmera quanto o microfone estarão ligados e o professor pode transmitir a sua aula normalmente para os alunos. Também tem a opção que eu falei para vocês, que seria de transmitir um arquivo ou de mostrar para os alunos um documento, tá? Basta clicar aqui em cima, nessa opçãozinha aqui é do celular, tá? Um celular com uma engrenagenzinha, e ele vai trazer essas opções. Aqui, no caso, ele mostra que tanto o áudio quanto o vídeo estão ligados, ou seja, o professor está transmitindo a sua aula ali ao vivo, porém a gente pode clicar nessa tela, opção de tela, que ele vai liberar para que o professor mostre tudo que está na tela dele do celular. Então, é só vir aqui, permitir a sobreposição de telas. Aí o que vai acontecer? O aplicativo ele vai desligar a sua câmera e o seu... Melhor, vai desligar a sua câmera e você continua conseguindo falar com os alunos, certo? Basta clicar aqui, iniciar agora, que tudo que está na sua tela será transmitida pelo aplicativo. Então, você consegue continuar falando com seus alunos, porém mostrar a tela do seu celular. Se no seu celular tiver o documento já do Word aberto, ou um PowerPoint, ou qualquer tipo de documento que você queira mostrar, a partir desse momento, o seu aplicativo do Centro de Mídias está mostrando tudo que está na sua tela. Então, é importante lembrar vocês terem muito cuidado nesse momento, porque qualquer coisa que vocês mexam no momento da transmissão irá aparecer, tá? Então, é importante lembrar também que qualquer mensagem que vocês recebam, que aparece na parte superior da tela, vai aparecer também. Então, é legal vocês, por exemplo, ativarem o modo avião, alguma coisa do tipo, para que vocês fiquem sem receber essas mensagens e tal, para que não interfiram na aula de vocês. Isso é muito importante lembrar. Como que eu faço essa transmissão de mostrar minha tela, né, através do CMSP Web? Então, para fazer a transmissão, inicialmente o professor ele vai clicar aqui na parte superior, no homenzinho com a câmera. Na verdade, é o mesmo símbolo que aparece no celular. Clicando ali, basta confirmar a sua transmissão, que ele passará a mostrar a sua tela, a sua webcam vai estar ligada, o seu som, então você consegue dar a sua aula para os alunos. Outra coisa que a gente pode fazer é transmitir a tela, como eu mostrei na opção do celular. O celular, ele transmite tudo que está na sua tela. No computador, nós ainda temos um pouco mais de opções, então eu oriento que, caso queira fazer compartilhamento de tela, mostrar documentos, esse tipo de coisa para os alunos, que utilizem o computador, né, para que não apareça nada na tela que interfira e não tenha nenhum problema. Durante a transmissão, basta clicar aqui na engrenagem ao lado, vai aparecer essas opções abaixo e clicar em compartilhar tela. Clicando em compartilhar tela, ele nos traz estas opções. Tela inteira. Clicando em tela inteira, você vai compartilhar tudo o que está aparecendo na tela do seu computador. Eu não acho isso vantajoso. Eu prefiro colocar aqui janela do aplicativo. Quando você clica em janela do aplicativo, todos os aplicativos que estão abertos no seu computador irão aparecer aqui. Então, você pode escolher exatamente o aplicativo que você quer demonstrar. Por exemplo, eu tenho um PowerPoint aberto e eu quero transmitir apenas esse PowerPoint. Então, eu venho aqui em janela do aplicativo, seleciono a janela do PowerPoint e no CMSP vai aparecer somente aquele aplicativo que você selecionou. Não aparece nada mais. Também tem a opção de guia do Chrome.
Caso você tenha janelas do Google Chrome abertas, por exemplo, quer mostrar um vídeo do YouTube, esse tipo de coisa, você consegue através do guia do Chrome. Também seleciona somente aquela guia, aquela aba que você quer mostrar, e você mostra somente ela. Então, a parte dessa transmissão de compartilhar a tela do CMSP Web, ela é mais completa e nos traz menos problemas. Basta selecionar o que a gente quer aqui e clicar em compartilhar. Só clicar em compartilhar que já começa a compartilhar a sua tela. Como funcionam os sistemas de tarefa? Então, essas tarefas são as tarefas que são criadas pelo centro de mídias, pelos professores do centro de mídias. Então, ao final de toda a aula, o aluno agora ele tem uma tarefa, um questionário, né, com perguntas de múltipla escolha, para que o aluno selecione e responda a essa tarefa. O aluno, durante a transmissão da aula, na turma dele, ele vai nessa pranchetinha, é a pranchetinha de tarefa, basta clicar ali e ele consegue ver todas as tarefas que ele tem. Quando clica, aparece as tarefas em aberto, que são as minhas tarefas, tá? E ele também pode clicar aqui em tarefas entregues e listar para ele todas as tarefas que ele já realizou. Então, as aulas que foram transmitidas para a turma dele, que ele já assistiu, já realizou a tarefa, também ficam ali para ele. Ele tem acesso para poder verificar ali. O legal é que o aluno, no momento da aula, quando ele responde essa tarefa, já aparece para ele se está certo ou se está errado, de acordo com a cor que vem na pergunta. Por exemplo, se ele clica numa resposta errada, aparece em vermelho para ele, ou então se clica numa resposta certa, aparece em verde. Então, o aluno ele já sabe, no exato momento, se ele acertou ou errou aquela questão. Como verificar se o aluno realizou a atividade do centro de mídias? Então, seria aquela parte do relatório do professor. Tá? O professor ele não consegue ter esse relatório através do celular, no centro de mídias do celular. Tá? E nem no centro de mídias web. O relatório ele fica na sede. Então, o professor deve acessar a sede, aí lá no campinho, na barrinha lateral, ele vai acessar centro de mídias e relatórios de atividades do CMSP. O relatório ele tem esta carinha aqui, tá? Vou ver se eu tenho uma telinha um pouco mais aproximada. E dentro dessa telinha, o professor consegue verificar a escola, o período, a série direitinho e tem um gráfico para saber o total de atividades realizadas pela turma. Então, ele consegue verificar que alguns alunos, por exemplo, aqui na barra lateral, ó, a atividade 1, todos os alunos realizaram? Não, foram apenas 80%, ou seja, 20% dos alunos ainda não realizaram essa atividade. Então, o professor ele consegue ter o controle de tudo isso. Descendo um pouco mais a tela, ele tem, como ele selecionou a série, ele tem nome por nome, ou seja, aluno por aluno. E tem esse gráficozinho aqui, né? Tem essa legendinha aqui do lado, que seria uma bolinha amarela, verde e vermelha, e de acordo com as cores. Ele pode verificar aqui na legendinha, ó. Verde, todas as tarefas foram concluídas. Amarelo, existem poucas tarefas não concluídas, ou seja, o aluno fez a maior parte delas. E o vermelho, existem muitas tarefas não concluídas, então são alunos que realizaram poucas ou nenhuma tarefa. E ao lado do nome, aparece a data do último acesso desse aluno, a parte de tarefas, né, aquela pranchetinha que eu mostrei para vocês, e também mostra quantas tarefas esse aluno realizou. Então, essa aluna realizou 8 de 9 tarefas, portanto, está a bolinha amarela. Essa terceira aluna, por exemplo, a Beatriz, ela realizou 9 de 9, ela realizou todas. Então, portanto, ela tem a bolinha verde. E esse aluno, a Cláudia, ela realizou apenas 2 tarefas de 9, então ela realizou menos da metade. Aparece ali para a gente a bolinha vermelha. Aqui dentro do relatório, a gente tem os filtros, a gente pode selecionar as salas direitinho, e caso a gente clique no nome do aluno, abre um relatório específico daquele aluno. Mostra que ele ainda tem tarefas em aberto, com a bolinha amarela, por exemplo, mostra o gráfico de atividades, quantas atividades ele realizou e quantas não realizou, e abaixo, deixa eu ver se eu tenho uma tela mais aproximada. Então, mostra esse gráfico aqui, que a gente consegue verificar quantas ele realizou, quantas não realizou.
aparece o número para a gente de atividades realizadas e atividades não realizadas. Logo abaixo, descendo a tela, aparece atividade por atividade. Então, a gente consegue verificar se o aluno realizou ou não. Por exemplo, a atividade 19, ela está com bolinha vermelha, ou seja, ela não foi realizada. Então, eu não tenho nem a data de conclusão, o aluno não fez ainda. Porém, as demais atividades, por exemplo, estão com a bolinha verde, ela foi concluída, e mostra também para o professor verificar qual foi a data de conclusão dessa tarefa. Então, o professor sabe quando o aluno fez. Por exemplo, se ele colocou no seu relatório, no seu roteiro de atividades para o aluno, que o aluno tem que assistir o centro de mídias, realizar essa tarefa, o professor consegue saber se dentro daquele período, daquele roteiro, o aluno realizou a atividade. Quais os canais disponíveis? Então, os canais, eles ficam disponíveis de acordo com o seu perfil. O professor, ele tem os canais de formação de professores, tem os canais das turmas dele. Os alunos possuem 2 canais, tá? Isso é importante. Chegaram bastante questionários, bastante perguntas sobre isso, né? Me questionaram bastante sobre isso. Os alunos, eles possuem 2 turmas. Uma turma é a turma geral, né, de todos do Centro de Mídias, que é a turma no qual o aluno ele consegue assistir a aula do Centro de Mídias e realizar as tarefas dessas aulas. E também tem uma segunda turma, que seria, por exemplo, aluno do 7º ano, na escola ele faz parte do 7º A. Então, tem a turma do 7º A, que é uma turma da escola específica daquela sala, que seria a turma no qual o professor consegue fazer a transmissão de aula dele ao vivo e também consegue postar atividades para os seus estudantes ali em PDF. E também aqui os canais dos servidores, que seria o meu caso, por exemplo, eu tenho esse canal de diretoria, temos um canal de diretoria de ensino, no qual fazem parte dirigentes, PCNP, entre outros, temos o canal de gestão, então é de acordo com o nosso perfil que os canais estão liberados para nós. Também temos o repositório do Centro de Mídias. Repositório é uma questão bem importante, porque no ano passado, quando o Centro de Mídias foi lançado, as aulas elas ficavam apenas no YouTube. Então, por exemplo, eu queria achar uma aula que aconteceu lá em agosto do ano passado, eu teria que saber quando foi aquela aula certinha, e esse tipo de coisa, e a procura ela era muito extensa. A gente tem bastante aulas e no YouTube ela não tem um sistema de busca, né? Então a gente tem que procurar aula por aula, de acordo com a série e tal. Então o repositório agora veio para facilitar esse processo e nós conseguimos procurar a aula de acordo com a série, de acordo com a disciplina. A gente pode colocar, por exemplo, ali, igual está ali, segunda série língua portuguesa. Ele vai listar todas as aulas que foram dadas para a segunda série de língua portuguesa. Eu consigo selecionar por habilidade, se eu quero uma aula específica. Eu vi uma habilidade que eu vou trabalhar com os estudantes, e eu quero ver se já tem uma aula no centro de mídias dessa habilidade. Então, eu consigo procurar, de acordo com a habilidade, se essa aula já passou, e posso fazer uso, né? Colocar, por exemplo, no meu roteiro, que o aluno assista essa aula, e eu posso também verificar o material dessa aula, ver o que tem de legal nessa aula, para poder utilizar nas minhas aulas. Então, é bem interessante essa parte do repositório. A gente tem acesso ao vídeo, à aula propriamente dita, e também ao PPT, né, o material que foi utilizado nesta aula. E também temos o conteúdo integrado, tá? O repositório a gente consegue acessar dentro do aplicativo do Centro de Mídias, basta clicar na parte de outros, que já aparece o repositório, e também o conteúdo integrado, também acessamos do mesmo jeito. E através do site do Centro de Mídias, aqui na barra superior, nós temos conteúdos integrados no site e também temos repositório. E também temos a programação, o que também é muito importante para a gente utilizar aqui. Falando um pouquinho sobre o conteúdo integrado, ele é bastante interessante. O que são esses conteúdos integrados? Então, são pequenas aulas que os professores do Centro de Mídias fazem para ajudar os professores. Então, eu tenho uma aula lá, por exemplo, de matemática de 20 minutos. A aula é bem curtinha, mas durante a aula tem atividades também. Então, tem uma orientaçãozinha para que se o professor estiver passando essa aula na aula dele, se ele quiser passar na escola, ali no presencial, o professor pode passar. Aí, no momento da atividade, o professor pausa, os alunos realizam a atividade,
depois continua a transmissão da aula, no qual eles vão explicar toda a resolução daquela atividade. O professor tem acesso, eu vou até passar aqui na próxima tela, o que ele vai ter nos conteúdos integrados? Ele vai ter o material da aula, né, o roteiro do professor. Como que é esse roteiro? O roteiro, o professor, ele coloca passo a passo, slide por slide que ele trabalhou e tudo que está acontecendo na aula, slide por slide, tempo por tempo. Então, tem tudo certinho, a descrição da aula todinha nesse roteiro. Então, o professor ele pode pegar esse roteiro e pode utilizar da forma que ele achar melhor. Vamos ter também o vídeo da aula, que seria aquele vídeo de 20, mais ou menos, né, 20 minutinhos que eu comentei, e também o PPT que foi utilizado na aula. Então, o professor ele pode acessar, pode pegar o PPT, usar na aula dele, ele pode usar da forma que ele achar melhor, tá? E como que eu acesso pelo aplicativo do celular? Como eu disse para vocês, tanto o repositório quanto o conteúdo integrado, basta clicar aqui embaixo em outros, vai abrir esta telinha e na primeira opção abre o repositório. Lembrando que, se o repositório for aberto dentro do aplicativo do Centro de Mídias, os dados também serão patrocinados. Então, o acesso aos vídeos anteriores, se for dentro do aplicativo, os dados também estão patrocinados. O que o professor pode fazer com conteúdo integrado? Ele pode utilizar a aula toda, a aula na íntegra, ele pode utilizar somente a teoria, só os exemplos, somente as atividades, ou seja, ele pode usar esse material da forma que ele achar melhor. Então, o que é bastante interessante também, por exemplo, quando o professor ele não vai poder ir naquele dia, ele vai ter que faltar, por exemplo, não vai estar presente na escola. O professor pode entrar nos conteúdos integrados, selecionar uma aula que tenha a ver com a habilidade, com o conteúdo que ele está trabalhando naquele momento, e deixar para que um professor eventual, por exemplo, entre na sala e continue a aula com aquele conteúdo selecionado pelo professor. Então, é bem interessante, porque o professor está sabendo ali o que o eventual está fazendo, né, para poder chegar na próxima aula, já sabe o que os alunos realizaram na aula passada e consegue dar continuidade ao trabalho ali. Isso também é uma opção. Falando um pouquinho sobre a programação, o Centro de Mídias, ele tem essa programação, a gente consegue acessar com antecedência. Normalmente, entre quinta e sexta-feira, a programação da próxima semana, ela já é postada. Então, dentro do site do Centro de Mídias, no menu superior, na parte de programação, nós conseguimos acessar as aulas da próxima semana. Então, o professor ele consegue verificar qual aula será trabalhada, qual é a habilidade que será trabalhada naquela aula, para que ele consiga colocar essa aula dentro do seu roteiro de atividades para o aluno. Então, se ele vai orientar o estudante a assistir aquela aula, realizar a tarefa, então ele consegue verificar com uma semana de antecedência o que será passado naquela aula. Como eu disse, no site do Centro de Mídias, na parte superior, lá no menuzinho, nós temos o conteúdo integrado, repositório e, por último, programação. Então, o professor ele consegue acessar ali na parte de alunos, ele consegue ter a programação da semana toda. E ele consegue verificar onde essa aula irá passar, pelo aplicativo e pela TV também, sabendo qual canal da TV essa aula irá passar. Nós temos algumas escolas que os alunos não têm acesso à internet, né? Conseguem assistir apenas pela TV. Então, através da programação, conseguimos saber também se a aula será passada na TV ou não. Temos também o acesso para professores, que no caso seriam as formações de professores, as aulas que nós temos referente a esse tipo de coisa, e também temos a programação que vai para os alunos, né, das aulas que serão transmitidas para os alunos, e o professor tem acesso. Ele consegue verificar qual que é o título da aula, qual que é a habilidade que está sendo trabalhada naquela aula, consegue o link do repositório. Então, por exemplo, se a aula vai passar na semana que vem, o professor quer colocar essa aula no roteiro, aqui já temos o link da aula que será passada na próxima semana. Então, marcando com os alunos a data certinho, o horário certo, através daquele link ele consegue acessar
Também. Tá? Então, o professor tem acesso à aula e ao material em PPT. Claro que se for uma aula da próxima semana, o professor tem acesso somente ao material em PPT, pois a aula ainda não aconteceu, porque a aula é ao vivo. E é isso que eu vim mostrar para vocês. Aqui sou do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Taubaté. Agradeço a todos. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.